Primeira vez. E eu quero agradecer primeiramente a Deus que me trouxe aqui. Certeza sem Ele não seria ninguém, não sou nada. E eu queria também agradecer a minha mãe e o pastor que me chamou aqui. Eu confesso que quando a minha mãe falou pra mim, Samuel, você pode ir lá pregar? Ela falou bem assim, eu pensei em você e eu chamei outra pessoa, porque eu sabia que você não ia aceitar. Só que aí a pessoa que eu chamei não vai conseguir ir. Então é você está na minha frente, então vai ser você. E aí eu pensei, vou falar com o pastor, né, pra ver se ele deixa. Eu espero que o pastor fale não. Dito e feito. Ele deixou e a gente está aqui. Eu vou ler o tema, Mateus, capítulo 16, versículo 13. Vamos começar o versículo 13, para que todos possam abrir também. As crianças sabem onde fica Mateus? Se ele fica no Velho ou no Novo Testamento? No Novo? Aqui, alguém sabe onde fica? No Novo? Sim. Então vamos lá. Mateus 13, vamos lá. Por essa razão, opa, calma aí. Mateus 16, perdão. Mateus 16, versículo 13. Então entenderam por ele que não, calma aí, 13, isso. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Lhes responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Quem dizes que eu sou? Perguntou. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu a Pedro: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou perguntar aqui, vai, levanta aqui, por favor. Me responde, Wagner, quem é Jesus? Meu amigo. Seu amigo? Por que Jesus é seu amigo? É tudo pra mim. Desconfiar. Deixa eu descer. Alguém aqui sabe quem é Jesus? Alguma das crianças? Você quer responder? Vem cá. Michael, quem é Jesus? Jesus é o Cristo. Respondeu igual Pedro. Você. Vem cá. Quem é Jesus? O Salvador. Vem cá. Quem é Jesus? Quem é Jesus, Samuel? Todos estão aqui com o Pedro. Quer responder também? Quem é Jesus? Nossa bênção de Jesus. Amém. Jesus é a nossa bênção. Por que eu estou perguntando isso, crianças? Por que eu estou perguntando quem é Jesus? Jesus, ele muda o nome de Pedro por um motivo. Porque ele queria apresentar Pedro como uma rocha da igreja. Pai, vem cá, por favor. Crianças, esse aqui é Jesus. Levanta a pedra. Jesus é uma pedra, ela é forte. Vamos supor que eu jogue a pedra na cabeça do Davi. Vai doer, Davi? Por que, Davi, que vai doer? A pedra é firme, ó. E quando Jesus muda o nome de pedra, ele quer dizer que pedra é isso aqui, ó. É uma pedra pequenininha. Quando comparada a outra pedra, você vê que é bem menor que ela. Ó como é menor. Crianças, vocês são essa pedra. Igreja, vocês são essa pedra. Aleluia. Vocês são essa pedra de Cristo. Pode deixar aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês que vocês têm que ser essa pedra. Essa pedra, ela é parecida com a outra pedra. Hoje eu vou ensinar para vocês que não faz sentido vocês estarem aqui no mundo sem ser parecido com Jesus, que é a rocha. Então, eu espero que vocês prestem atenção e entendam o motivo de sermos parecidos com Jesus.
Eu vou dividir em 3 pontos. Porque a gente deve ser parecido com Jesus. Então vamos lá. Então vamos lá. Por que nós devemos ser parecidos com Jesus? É fácil eu falar assim, você deve ser parecido com Jesus. Pronto. Mas por quê? Por que nós devemos ser parecidos com Jesus? Eu sou um dos porquês, tá? Você deve ser também. Por que a gente tem que fazer isso? Ó, eu vou contar uma experiência minha aqui. Quando as pessoas falavam de Jesus pra mim, eu pensava num Jesus que era exatamente assim, ó. Ele era alto, ele tinha um cabelo até o ombro, e ele era aquele cabelo branco, sabe, de velhinho, uma barba assim, ó, bem grande, igual ao Papai Noel. Só que esse Jesus ele tinha um diferencial, ele era gigantesco, bem bombado. Você já viu alguém andando na rua desse jeito assim, ó, porque ele é muito grande? É desse jeito que eu pensava que era Jesus. Exatamente assim. Porque as pessoas sempre disseram que Jesus era forte, ele era glorioso, e que se ele soprar, o inferno explode. Para mim, Jesus sempre foi essa pessoa que a gente não consegue se comparar. Mas se eu estou falando para vocês imitarem a Jesus, como é que eu vou imitar alguém que eu não consigo me comparar? Como eu vou imitar alguém que é tão gigante? Eu vou mostrar uma nova versão de Jesus para vocês hoje. Eu vou mostrar que Jesus, ele é o Deus poderoso, gigantesco, glorioso, mas ele também é humano, ele também foi criança. Jesus, ele é uma pessoa. Tudo que nós passamos, Jesus também passou. Então, eu vou mostrar para vocês que Jesus é possível se imitar e que ele não é só o que a gente pensa, Jesus é muito mais. Jesus é muito mais. Jesus era uma pessoa, acima de tudo, ele era humilde. Alguém sabe onde Jesus, quando Jesus nasceu, onde é que ele foi colocado? Alguém sabe? Manjedoura. Jesus foi colocado numa manjedoura. Pensa, o rei dos reis, o senhor dos senhores, quando nasce, ele é colocado numa manjedoura. Até nós que somos seres humanos, nascemos num lugar melhor do que onde Jesus foi colocado. Mas Jesus, ele era muito humilde. Jesus, ele não tinha muito dinheiro, ou era muito poderoso, ou era muito importante. Ele era um ser humano normal. Jesus era humilde tanto quanto nós somos aqui. Por que a gente tem que imitar Jesus? Eu falei que eu vou explicar o motivo, então vamos explicar o motivo aqui. Por que a gente tem que imitar Jesus? Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui que não é muito legal, tá? É meio vergonhosa pra mim. Mas eu, no auge da minha adolescência, Samuel Ricardo, amando jogar ping-pong dentro da escola, resolvi jogar ping-pong dentro da minha casa. Aonde? Na mesa de vidro da cozinha. Genial! Eu lá, com a bolinha. E aí a bolinha subiu assim. Eu já me senti naqueles filmes assim que, caramba, é agora. Estou jogando contra ninguém, mas eu me senti incrível. A bolinha vira pau! Quebrei a mesa. Simples. A mesa estava rachada. Minha mãe, toda vez que ela vê de novo, ela lembra, ela briga comigo por causa da medida da mesa. A mesa está quebrada, sei lá quantos meses, e ela briga ainda comigo por causa da medida da mesa. Pois bem. Mas qualquer um quebra uma mesa. Não é pecado quebrar a mesa. Não. A questão é a seguinte. Eu escondi que eu tinha quebrado a mesa. Eu joguei um pano por cima da mesa. Aquela mesa, ela só joga pano em cima da mesa quando a gente vai almoçar e jantar. 4 horas da tarde tinha um pano em cima da mesa. Minha mãe chegou em casa pro almoço. Tem um pano na mesa? Nunca tem pano na mesa. Beleza. Primeiro dia ela não percebeu. Segundo dia ela não percebeu. No terceiro dia, a bendita da mesa ficou sem pano. Samuel, que é isso? Você quebrou a mesa? Engraçado que ela tem 3 filhos e ela apontou no único que ela sabia quem era. Era o Samuel. Pois bem, era o Samuel, ela brigou comigo. Ela ia brigar comigo, mesmo se eu tivesse falado. O problema foram os 2 dias que a mesa ficou lá. Eu escondi aquela mesa, mas olha, a sensação que eu tinha no coração era horrível. E se minha mãe chegar e a mesa tivesse um pano, meu Deus do céu, ela vai brigar comigo. E aí eu ficava, meu Deus do céu. E aí aquela aflição me tomava. E esse é o peso do pecado. Se eu tivesse imitado Jesus, eu não teria o peso do pecado. Jesus, se ele quebrasse a mesa de Maria, ele ia contar: mãe, quebrei a mesa. Eu não fiz isso. Eu escolhi o pecado. E assim com vocês todos. Às vezes a gente acha que é só uma mentirinha, mas a mentirinha ela vai virando uma bola de neve, vai ficando grande. Tem gente que acha, muito mais para os adolescentes aí, tá? Tem gente que acha que mentir pra mãe é legal. Não é. Eu menti, deu errado.
sou a prova disso. E agora é uma mentira, agora eu desobedeço. E aí depois eu começo a entrar no caminho errado e que eu não consigo voltar mais. Então a gente tem que sempre imitar Jesus, porque Jesus não faz esse tipo de coisa. E se nós somos iguais a Jesus, a gente vai se livrar de muitos males na vida. Glória a Jesus. Eu queria fazer um exercício com toda a igreja. Eu vou chamar esse exercício dos 5 sentidos, tá bom? Liberem as mãos de vocês, levantem as mãos para cima, por favor. E agora nós vamos fazer como Jesus, tudo bem? Coloquem as mãos nos ouvidos. Digam comigo. Eu ouço o que Jesus ouve. Coloquem as mãos nos olhos. As duas, pode pôr as duas. Eu vejo o que Jesus vê. Põe a mão na boca. Isso aqui é forte, tá? Eu falo o que Jesus falaria. Junta as duas mãos assim comigo. Eu toco onde Jesus tocaria. Vamos no nariz comigo, porque é o último sentido que falta. Eu cheiro o que Jesus cheiraria. É simples. Se a gente fizesse como Jesus faz, o mundo seria mais simples. O mundo não teria guerra, não teria fome, porque as pessoas têm mais isso a mais, simples. Porque nós não agimos como Jesus ainda. Essa é a pergunta. E esse é o porquê da gente agir como Jesus. Jesus, ele é perfeito, criança, mas ele é perfeito como ser humano. Jesus não é só o homem que tem todo o poder. Ele também é um homem que veio na terra, foi tentado pelo diabo, mas venceu. Mas a gente vai entrar no mérito de Jesus ser uma pessoa 100% homem depois. Aleluia. Vamos lá. O meu coração, como eu falei, com o pecado, ficou muito triste. Ficou muito triste. Aquela mentira pequena ficou assim, me martirizando por muito tempo. Ficou assim, me cutucando por muito tempo. Cara, Samuel, você está mentindo. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que mudar. Aí ficou comigo ali por muito tempo. Esse é o coração sem Jesus. Esse é o coração com pecado. Esse é o coração de quem não imita ao Senhor. Esse é o coração de quem não imita Jesus. Um coração que fica triste, que fica... Não, olha, alguém aqui tem um amiguinho que faz alguma coisa errada? Um amiguinho que você vê, que você, tipo assim, você vê que ele... Cara, ele não é uma pessoa que eu devo andar. Porque imagina como está o coração desse amiguinho que só faz coisa errada. Pois bem, é um coração sem Jesus. É um coração que vai se culpar por toda a vida. Não seja igual esse amigo. Tenha um coração com Jesus, que é completamente diferente do coração com Jesus. O coração com Jesus nos dá os 7 frutos do Espírito. E eu acho que os mais importantes são amor, mansidão, porque esses vão fazer com que a gente viva uma vida mais leve, viva uma vida digna de se viver. Porque muita gente ainda está vivendo com angústia, aflição. Quer uma resposta? Imite a Jesus. Ah, mas Samuel, alguém aqui tem 8 anos? 8 anos? Você tem 8 anos. Alguém que tem menos de 8 anos? Menos de 8 anos? Você tem menos de 8 anos? Alguém que tem mais de 8 anos? Levanta a mão. Ó, a maioria. É mais de 8 anos. Calma aí, adolescentes. Eu sei que você é adolescente, adultos, eu sei que você tem mais de 8 anos. Menos de 10 anos? É. Tá ali nas faixas dos 11 e dos 12, mais ou menos, né? Por aí. Enfim. Eu vou mostrar aqui para vocês que Jesus, ele também foi uma criança. Porque é muito fácil falar para adulto, né, que já está resolvido na vida, que já tem emprego, que já tem família, que eles têm que imitar Jesus. Mas para as crianças é um pouco mais complicado, né? Porque, eu sou criança, Samuel. É diferente comigo, né? Vamos lá, vamos dar um desconto para mim. Mas Jesus, ele também foi uma criança que tem que ser imitada. Vamos abrir em Lucas, capítulo 2, versículo 41. Alguém aqui já ouviu a história de Jesus criança? Já ouviram? Então, pelo visto, vai ser a primeira vez que você vai ouvir a história de Jesus criança. Vem aqui. Vem aqui para você ver comigo. Vem cá. Vem comigo. Vem aqui, ó. Os pais de Jesus iam todos os anos em Jerusalém para a festa da Páscoa.
Quando ele completou 12 anos de idade, subiram à festa conforme o costume. Vamos parar por aqui, eu vou continuar lendo. E eu vou escolher outra criança, tá? Quantos anos Jesus tinha? 12 anos. Jesus, ele tinha apenas 12 anos. E a gente vai ver o que ele vai fazer agora. Vamos ver. Você pode ler pra mim? Vem cá. Terminada a festa, enquanto seus pais voltaram para casa, O menino Jesus o menino Jesus ficou em Jerusalém. ficou em Jerusalém, Mas os seus pais mas os seus pais não perceberam. não perceberam. Assim, Por pensaram que ele estava entre companheiros entre os companheiros de viagem, de viagem, caminharam o dia todo. caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo Então começaram a procurar entre os parentes desconhecidos. entre os parentes. Pode ir lá. Ó, crianças, aqui nessa situação onde nós estamos, Jesus ele tinha sumido. Eu vou explicar um pouquinho de como eram as viagens naquela época. Naquela época tinha carro? Não. Tinha avião? Não. Ônibus? Não. Bicicleta? Não. Tinha nada. Como que eles iam andar? Tinha o burrinho, mas o burrinho levava a carga deles, não dava para levar a família inteira o burrinho. E eles eram em 3. Jesus, Maria e José. Eram em 3. E tinha um burrinho para levar os pertences dele. E aí você pensa, uma família de 3 andando no meio do nada, à noite. Era muito perigoso. E aí o que eles faziam? Eles juntavam as famílias. Aí a sua família vem comigo. A sua família vem comigo. Vem cá pra mim. Vem cá. Eu vou chamar outra família para vir comigo. Vem a sua família comigo. Tá lá. A sua família comigo. E pode vir comigo? Vamos lá. Então somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 famílias. São 6 famílias andando no meio da noite, voltando da festa da Páscoa. E aí acontece que perderam Jesus. Você viu Jesus? Eu não vi Jesus. Jesus não estava com você? Jesus não estava comigo, achei que estava com você. Jesus deve estar com as outras famílias. Vamos perguntar para as outras famílias. Você viu Jesus? Não. Viu Jesus? Não. Viu Jesus? Viu Jesus? Sim. Você viu Jesus? Meu Deus do céu. Perdi o meu filho na viagem. Só quem já foi esquecido na escola vai entender o que é isso. Pode voltar, família. Jesus foi esquecido. E agora? Pois bem, na hora que perceberam, eles andaram um dia e agora voltaram um dia de novo porque esqueceram o menino. Então vamos lá. O 45. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurar. Depois de 3 dias, o encontraram no templo. Aonde? Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Então a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos da sua procura. E ele lhe perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devo estar envolvido nos assuntos do meu pai? Crianças, Jesus só tinha 12 anos. Jesus só tinha 12 anos. Tem gente aí que pensa que tá novo demais para se envolver. Aí eu tô novo demais, eu sou uma criança, eu não preciso me desgastar tanto, eu não preciso orar como minha mãe ora. Tem adolescente aí que tá pensando: cara, eu nem fiz 18 anos ainda, pra que eu vou sair falando de Jesus pra todo mundo? Deixa eu dar meus 18 anos. Tem gente que tem mais de 18 anos pensando: não, mas a minha vida financeira ainda não tá boa o suficiente. Jesus só tinha 12 anos.
E ele estava aonde? Ele estava no centro da presença de Deus, do Senhor. Aleluia. No centro da presença, fazendo perguntas aos mestres. E crianças, ele só tinha 12 anos. Ele só tinha 12 anos e ele fazia pergunta que deixava os mestres maravilhados. Como essa criança pode fazer tudo isso? Uma criança de 12 anos. Jesus, ele foi uma criança. Jesus foi uma criança, Jesus foi um adulto, Jesus passou por dificuldade. Esse é o Jesus que nós devemos imitar. Esse é o Jesus que nós devemos imitar. Porque se nós imitarmos Jesus, nós não vamos dar aliança na nossa vida. Então devemos imitar a Jesus. E não ponham limites, porque Jesus, quando criança, ele provavelmente, Jesus, quando criança, era mais inteligente que todo mundo aqui. Porque ele interrogava teólogos experientes e eles ficavam maravilhados com uma criança de 12 anos. Provavelmente ele fazia perguntas para aqueles homens que eles nem poderiam responder. Perguntas tão inimagináveis para a gente que a gente nem pode entender. E ele só tinha 12 anos. Ele era só uma criança. Glórias a Deus. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que vocês têm liberdade para buscar o Senhor. Ninguém pode falar assim, mas culto é de criança. Criança tem que ter culto, é claro que criança tem que ter culto. Jesus estava presente no culto, presente na casa do Senhor. Criança tem que ter sim culto, criança tem que sim cantar, criança tem que sim ter muito trabalho, trabalho de criança tem que ter muita oração, tem que ter muito jejum, tem que ter muita busca. Porque criança, Jesus quando criança, ele já estava ali no centro da presença do Senhor. Vocês têm toda a liberdade. Porque Jesus é o melhor amigo de vocês. Jesus, ele é olha, mas você pode querer seu amigo? Pronto. Ele é o melhor amigo de vocês. Eu tenho muitos amigos. Eu sou um cara de amigos, de muitas amizades. Mas é aquela coisa, se eu tenho 20 amigos, para 5 deles eu conto alguma coisa mais pessoal. Para um deles eu conto qualquer coisa. Mas para o Senhor, eu posso contar qualquer coisa mesmo. Até a coisa que o meu único amigo que eu conto pra ele, eu posso esconder pra ele um dia, porque pode ser muito vergonhoso. Mas pra Jesus eu não preciso esconder nada. Pra Jesus eu posso falar tudo e um pouco mais. Jesus quer que a gente fale com ele. Jesus é o nosso melhor amigo. Jesus, ele sempre vai nos entender. Tem gente que tá pensando que, cara, meus pais não me entendem. Cara, meus amigos já não estão me entendendo mais, eu não consigo nem falar mais com eles. Cara, eu tô sofrendo sozinho. Mas eu tenho Jesus. Jesus é o meu melhor amigo. Jesus é o único que eu posso contar tudo e qualquer coisa. Jesus é o único que quer me ouvir por horas. Tem amigo que se eu falar pra ele o mesmo assunto várias vezes, ele fala assim, Samuel, chega. Você falou disso o dia todo. Eu não quero mais te ouvir. Fica quieto. Jesus não. Se eu ficar 12 horas com Jesus, ele vai falar, tá pouco. Eu quero um pouco mais. Jesus, ele é o nosso amigo, ele é o nosso melhor amigo. A gente pode contar tudo pra ele. No dia da tristeza, no dia da felicidade, no dia que a gente falta alguma coisa, no dia que a gente tem tudo, no dia que a gente tá com muita raiva mesmo. Tem dia que eu tô com raiva, que eu tenho vontade de bater em tudo. Alguém aqui já teve essa raiva, vontade de bater em tudo? Amém. Pois teve um dia que meu pai brigou comigo, assim que ele saiu de casa, eu joguei todos os travesseiros no chão, eu baguncei a cama, tirei a fronha, joguei tudo no chão, só faltava jogar o colchão também. Pois é aí o momento certo para mim falar com Jesus. Aleluia. Jesus, eu tô com muita raiva, Jesus, tira isso de mim, Jesus. Jesus, me ajuda. Aleluia, glória a Jesus. Jesus, me ajuda na minha tristeza, Jesus. E não é só pedir para Jesus, conta tudo. Conta desde o início, você vai ajoelhar, ó. Você vai fazer desse jeito, ó. Jesus, hoje eu acordei, minha irmã brigou comigo, de cara. E aí eu fui pra escola, fui mal na prova, piorou. Depois, Jesus, fui jogar educação física e eu perdi. Jesus, o dia tá horrível. Jesus, o dia tá péssimo. Jesus, tá tudo mal. Nós não temos que só pedir para Jesus, nós temos que contar tudo. Ele quer que nós contemos as nossas aflições. Aleluia. Jesus, eu tô mal, eu tô triste. Por que você tá triste? Brigaram comigo, não estão me fazendo bem na escola, as pessoas estão falando mal de mim, o meu amigo me bateu, eu não sei o que fazer porque tudo que eu faço parece que tá errado. Diga para Jesus tudo que te aflige, porque ele é o nosso melhor amigo. Glória a Jesus. Ele é o único que depois de 12 horas de conversa ele quer mais 12 horas. Jesus é o único. Não peça, conte.
Glória a Jesus. Aleluia. Uma coisa que talvez as crianças não vão gostar de ouvir é que Jesus obedecia os pais dele, viu? Aleluia. Então, 51 de Lucas ainda. Então foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. Caramba! É interessante pensar que Jesus ele é Deus e Deus tem tudo. Ele pode fazer qualquer coisa, ele faz milagres, ele é o maior conhecedor da palavra de Deus no templo, mas mesmo assim ele obedecia os pais dele. Caramba, complicado. Aleluia, Jesus. Vem cá, Dudu. Vou fazer uma pergunta para vocês, bem simples, tá? É bom obedecer sua mãe todo dia? Não. E mesmo que você não quer obedecer? Sim. Por que ela te pega no pé? Arrumar a casa. É ruim? Chato. Já teve algum lugar que você queria ir e sua mãe não deixou? Alguma coisa que você queria fazer e sua mãe não deixou? Já. E você foi? Não. Ainda bem. Pode ir. Nem Glória a tudo Deus, que aleluia. nossos pais falam pra gente pode ser, assim, bom pra nossa carne. Vamos dizer assim, bom pra nós, tipo, em pessoa. Às vezes o que a nossa mãe e nosso pai falam é o melhor pra gente. Essa é a questão. Eu aprendi uma coisa. Toda vez que eu questionar meu pai e minha mãe, eu tenho que lembrar que eles têm 49 anos de vida. Eu tenho 15. Eles têm um pouco mais que o dobro. Aliás, tá difícil. Brincadeira. Enfim, nós temos que lembrar que ele tem um pouco mais, aliás, do que o dobro do meu. Então, nós temos que obedecer eles, não vou dizer cegamente, mas com certeza em tudo. Nós temos que obedecer ao Senhor não, aos nossos pais, que são os nossos senhores aqui na terra. Obedecer nossos pais sempre vai ser bom, porque eles sabem, eles já viveram o que a gente passou. Então, tipo assim, meu pai e minha mãe, eles querem que eu vá bem na escola por um motivo simples, porque senão eu vou repetir de ano. Ninguém aqui quer repetir de ano. Eu conheço alguns amigos que repetiram de ano e eles passam a maior vergonha por terem repetido de ano. Então, quando a nossa mãe fala, você não pode estar na vermelha e você vai sair do seu lar para fazer a lição da sua casa, a lição de casa, você tem que obedecer, porque é o melhor para você. Porque até Jesus, que tinha tudo, que era o melhor em qualquer coisa, que podia fazer qualquer coisa com os seus prodígios e milagres, ele obedecia aos seus pais. E essa é uma lição que a gente tem que levar para a vida, porque hoje pode parecer chato, amanhã a gente vai estar vivo por causa dos nossos pais. Tem gente, são testemunhos horríveis de gente que morre porque não obedeceram aos seus pais. E muitas das pessoas que estão aqui hoje vivas são porque obedeceram aos pais. E as que não obedeceram aos pais não estão aqui hoje porque estão perdidas lá no mundo. Então nós temos que ser fiéis, sempre obedecer aos nossos pais, ter cuidado para falar com eles, do que a gente vai falar para eles, porque mesmo na ira, eu já ensinei para vocês o que fazer na ira. Na ira você sente e você ajoelha, você não discute com o seu pai. Esse é um dos problemas do pecado. Como eu falei anteriormente, quando a gente peca, a gente acaba brigando com alguém que a gente gosta muito. Aleluia, Jesus. Eu já chateei pessoas da minha família que eu gosto muito porque eu tava com raiva. Isso é péssimo. Aí não tem desculpa que faça a pessoa parar de sentir o que ela sentiu no dia. Não tem desculpa que faça a pessoa apagar o que aconteceu. E esse é o peso do pecado. Se eu imitasse Jesus, eu não descontaria toda a minha raiva na pessoa. Nós temos que imitar Jesus por isso. Nós temos que imitar Jesus porque ele foi bom. Jesus ele era perfeito. Jesus era perfeito. Como criança. E como criança nós temos que obedecer aos nossos pais. Então vamos lá. Aleluia. Eu devo imitar Jesus. Glórias a Deus. Alguém que consegue imitar uma pessoa sem conhecer ela? Eu acho que não. Ó, vamos lá. Eu vou fazer um número com a mão e vocês vão imitar ele, tá bom? Vamos lá. Imita aí. Cadê você? O número que eu fiz? O número que tá aqui embaixo. Cadê? Vocês não conhecem esse número. Por que vocês não conhecem esse número? Porque vocês não conhecem esse número. Vocês não podem imitá-lo porque não conhecem esse número. É a mesma coisa com Jesus. Eu não posso imitar alguém que eu não conheço.
Aleluia. Eu tenho que conhecer Glória a mais a fundo Jesus. Jesus. Aleluia. Como eu disse, eu achava que conhecia Jesus e eu pensava naquele Jesus todo gigantesco. E eu descobri que Jesus não é exatamente assim por causa da palavra. E a palavra de Deus nos alimenta para que nós possamos conhecer Jesus e imitá-lo melhor. Então, quando a gente está louvando a Jesus, a gente pode conhecer Ele. Louvando o louvor, a gente conhece Jesus quando a gente lê a palavra. A gente conhece Jesus quando a gente ora. A gente conhece Jesus quando a gente presta atenção na aula da escola dominical, quando a gente presta atenção no culto, quando a gente está sempre ali ligado com o Senhor. Caramba, o que Jesus faria? E aí eu penso, o que Jesus faria? E eu tento ser o mais próximo possível dele. E é assim que eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus quanto mais fome eu tenho de conhecer Ele. Tem gente aqui que às vezes já teve uma missão muito grande de conhecer a Jesus, mas alguma coisa aconteceu e essa pessoa ela desistiu. E ela já não conhece mais a Jesus por causa que ela parou. Eu já fiz muito mais, eu já fui muito mais, eu poderia fazer mais. E aí as pessoas desistiram de conhecer Jesus. Não desista de conhecer a Jesus. Aleluia. Porque Ele é o melhor modelo que nós temos para usar aqui na Terra. Porque nenhum outro é como Ele. Então vamos conhecer mais a Jesus. E depois que a gente conhece Jesus, conhecer Jesus a gente pode conhecer, a gente vem conhecendo Jesus quando a gente vem para a igreja, quando a gente aceita Jesus, quando a gente é batizado, muitos se batizam e aí conhecem Jesus. E o próximo passo é ficar próximo de Jesus. Eu li um livro uma vez que ele dizia assim: quanto mais tempo você vê a pessoa, quanto mais tempo você fala com a pessoa, mais tempo, melhor você imita ela. Você fica com os hábitos dela. A minha mãe diz muito sobre eu e meu pai, que a gente é igualzinho. Ela fala que eu ando igual meu pai, que eu como igual meu pai, que me cozinha muito bom, que eu falo igual meu pai, e eu ajo, eu tenho a mesma ação que meu pai. As minhas irmãs paravam uma hora e falavam assim: Samuel, você está falando igual o pai, você está igualzinho ao pai. Você está igualzinho ao pai, você para de falar que queria o pai, porque eu não quero um pai 2. Eu não quero um pai 2.0. Por causa que eu ando muito com meu pai. A gente fica horas dentro daquele carro, a gente fala umas coisas muito nada a ver, tipo assim, não tem nem pé nem cabeça, a gente começa em futebol e termina em geladeira Electrolux, a gente não sabe como a gente começa nem como termina. Então, eu fico muito perto do meu pai, eu fico muito mais parecido com ele. E é isso que nós temos que fazer com Jesus, para nós imitarmos Jesus, nós temos que estar próximo dele. Estar próximo de Jesus não é só vir para a igreja, não. Trabalho de igreja não é se aproximar de Jesus. Estar aí no banco onde vocês estão não é se aproximar de Jesus. Se aproximar de Jesus é quando nós dobramos o joelho e falamos: Jesus, se revela para mim, Jesus, eu quero ser como o Senhor. Se o Samuel lá na igreja disse que se eu for como o Senhor eu vou me dar bem na vida, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa que ela se livra do pecado, eu quero ser essa pessoa que se desvia do mal, eu quero ser essa pessoa que consegue lidar com as emoções. Então, Jesus, esteja próximo de mim para que eu esteja mais próximo do Senhor. Venha ao meu encontro para que eu vá ao Senhor também. Então você tem que orar muito. E eu já mostrei para vocês que orar não é coisa de adulto, orar não é coisa de pastor, orar é coisa de todo mundo, porque Jesus, quando tinha 12 anos, para ter aquele conhecimento, ele com certeza orava muito, ele com certeza lia muito. Então nós temos que orar, nós temos que ler. E na palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar e a todo momento. Então, para nós estarmos próximos de Jesus, para imitarmos Ele, essa é a receita. A gente conhece a pessoa e agora a gente começa a andar com ela. Quanto mais tempo a gente anda com ela, mais parecida a gente fica dela. E não é algo que a gente vê, pô, tô parecido com Jesus agora. Do dia pra noite, tô parecido com Jesus. Não, é algo aos pouquinhos, assim. Bem aos pouquinhos. Uma hora você vai perceber, caramba, alguma coisa na minha vida mudou. Foi Jesus que mudou a sua vida. Esse é o segredo. O segredo de imitar Jesus é que ele muda a nossa vida, ele muda o jeito de pensar, e quando a gente muda o jeito de pensar, a gente muda o jeito de agir. Quando a gente muda o jeito de agir, a nossa vida se transforma. Então, crianças, mesmo tendo daí uns 12 anos para baixo, 12 a 6 anos, vocês têm que orar, têm que conhecer Jesus. Conhecer Jesus é o mais importante para imitar Ele. Aleluia. E eu acho que é o meu último ponto. Glórias a Não sei se eu Deus. ia mostrar um Jesus diferente. E eu acho que agora é a hora de mostrar um Jesus diferente para vocês. Aleluia. Como eu disse, eu já tenho aquele pensamento sobre Jesus, que ele era um velho barbudo gigante.
Só que Jesus, ele também foi um homem que perdoava. Caramba, Pedro me negou 3 vezes. Pedro, que foi aquele homem que falou, agora tu és Pedro. Pois Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí ele vira para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Por que ele perguntava isso? Porque eu sei que eu te amo, Pedro. E eu quero saber se você me ama de volta. Tem gente aqui que quando briga com alguém, nem olha mais no olho da pessoa. Isso não é imitar Jesus. Porque quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus foi ao encontro de Pedro e perguntou 3 vezes se ele amava ele. Perguntou 3 vezes, perdoar. Às vezes nós não conseguimos perdoar as pessoas. Se nós somos iguais a Jesus, nós vamos conseguir perdoar. Aleluia. Jesus perdoava, Jesus ele ajudava as pessoas. Jesus ele era carpinteiro porque José era carpinteiro. Ou seja, ele ajudava José sempre. E não é só ajudar em trabalhar, mas ajudar em tudo. As pessoas que imitam a Jesus, elas são luz. Por que as pessoas são luz? Porque quando ela vê alguém tendo dificuldade na rua para se locomover, ela vai lá e ajuda. E quando as pessoas são próximas a Jesus, elas imitam a Jesus, elas percebem que se Jesus, ele curava paralítico, às vezes eu não posso curar paralítico, mas caramba, eu posso levantar ele, eu posso levar ele até onde ele precisa. Às vezes as pessoas têm, assim, habilidades para ajudar pessoas e não ajudam por medo ou vergonha, ou tem pessoas que são mais más ainda e pensam, se não é comigo, não precisa ajudar não. Tem gente que acha que a vida é assim, não é comigo, eu não vou. Não é assim, Jesus ele não fazia isso. Jesus ele ajudava a todo momento qualquer tipo de pessoa. Aleluia. Jesus, ele fazia milagres, ele disse para nós que nós também podemos fazer milagres. E se nós cremos, nós poderíamos olhar para o monte e falar assim, monte, vai para lá. E ele iria, ele se moveria. Eu não sei como o monte se move, mas eu acredito que se eu falasse para o monte com a fé que Jesus falava que eu posso ter, eu moveria um monte. Porque eu sou uma cópia de Cristo. Tem aquele movimento de Jesus Cop lá, que é a coisa mais bonita do mundo. Eles lançam podcast todos os dias. E é uma ótima opção para as pessoas ouvirem. E o movimento é copiando Jesus. Sejamos cópias de Jesus. Que hoje nós podemos sair daqui. Se for para lembrar de uma coisa só, se eu for igual a Jesus, eu vou ir melhor. É só isso. Aleluia. Sejamos iguais a Jesus. Glória a Sejamos Jesus. iguais a Jesus. Aleluia. Conhecemos Jesus, né? Glória a Deus. Próximo de Jesus. Talvez não tenha sido essa palavra que você esperava. Aleluia. Talvez alguém teria pensado, pô, ele vai falar, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês, e tudo que ligares os céus será ligado na terra. E aí as pessoas vão começar a pular. Não. Eu vim ensinar para vocês hoje que se a gente está na terra, a gente tem um propósito. E a gente só vai cumprir esse propósito, conhecer esse propósito, se imitarmos a Jesus. Aleluia. Muita gente aqui não entende o que é evangelho. O evangelho é Jesus. E se nós imitarmos ele, nós sairemos melhor. Tem gente que está com muitas dificuldades na vida. Tem gente que já não sabe mais o que fazer. Tem gente aí que está com angústias, tristeza profunda. Tudo que faz te dar raiva. Quer uma dica? Quer um remédio? Imite a Jesus. Imite a Jesus, porque Jesus ele é a solução para tudo que nós temos. Jesus ele é o único remédio que cura qualquer tipo de doença. Jesus é a nossa forma para vencer. Vencer o quê? Vencer o mundo. Aleluia. Então eu vou entregar uma oportunidade aqui. Glórias a Deus. Eu posso pedir para você, tá? Você pode pedir, por favor? Vamos fazer uma oração? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Coloca a mão no seu coração. Aleluia, glória a Deus. E orem comigo. Jesus, que eu possa sair aqui hoje sendo mais parecido com o Senhor. Revele-se a mim, Jesus, que eu possa te conhecer, que eu não seja ouvinte dessa palavra, mas que eu seja praticante. Me livra da raiva, da tristeza, da angústia e do pecado. Jesus, me ajuda a ser parecido com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.